Hoje eu quero conversar com você sobre diagnóstico. O que é diagnóstico e para que serve o diagnóstico? O diagnóstico nada mais é que um processo de identificação de uma doença. Ele deve ser feito por profissionais de saúde a partir de uma análise clínica ou laboratorial. Na análise clínica, o médico vai fazer algumas perguntas, vai conhecer seu contexto sociohistórico, vai pedir exames, que é a parte laboratorial, para entender como é que está o seu biológico, a sua parte orgânica, e no caso da saúde mental, diagnóstico dentro da saúde mental é feito por psicólogos ou psiquiatras. E aí, geralmente, a gente utiliza testes que são restritos a psicólogos ou instrumentos validados. Geralmente, o profissional mais indicado é o neuropsicólogo para fazer esse processo de identificação de diagnóstico. Mas a nossa conversa hoje é sobre frases do tipo: é porque eu tenho TDAH. Ah, não consegue porque é autista. Ou tá assim porque tem depressão. Essas frases me incomodam um pouco e eu vou te explicar o porquê. Porque o diagnóstico, ele é feito para te dar uma explicação, de certa forma, daquele comportamento que foge do padrão. Então você percebe que tem algo diferente, algo fora do compasso da mediana da população e que lhe causa sofrimento. Então a gente vai observar a intensidade, a frequência e o impacto que esse comportamento ou esses sinais e sintomas têm trazido na vida do sujeito. E essas frases, ela vem muito como uma justificativa final para um comportamento inadequado, para justificar um erro ou até para incapacitar o indivíduo, tá? Então, quando você recebe um diagnóstico, ele não é uma sentença, ele não é um destino final. Pelo contrário, o diagnóstico é o ponto de partida. É a partir dele que você vai ter um tratamento de forma mais eficaz. Então, uma coisa que as pessoas com TDAH, que geralmente não têm identificação, sofrem. Ah, porque é preguiçoso, é desleixado. E uma vez que recebe o diagnóstico de TDAH, é o funcionamento dele que é diferente. Ele funciona dessa via. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai intervir de uma forma diferente, para que esse indivíduo aprenda a fazer escolhas assertivas, apesar do seu diagnóstico e do seu neurofuncionamento. Lógico que uma pessoa que recebe um diagnóstico, ela terá mais dificuldades de adaptação do que as pessoas medianas, porque o mundo é feito para pessoas medianas e por pessoas medianas. Então, todo mundo que foge à média, para cima ou para baixo, vai enfrentar níveis de dificuldade. Então, sim, é mais difícil para aquela pessoa, ela vai precisar de mais estratégias compensatórias e regulatórias do que a maioria das pessoas. Mas isso não pode ser justificativa para não fazer. Então, o que eu percebo e a reflexão de hoje com vocês é a seguinte: pessoas gastam horrores com médicos e especialistas. Não porque eu fiz com o doutor fulano de tal. Não, eu fui atendida por ciclano que é do não sei o que, do não sei o que. Mas na hora de reabilitar, que é o mais barato, na hora de reabilitar, não se importa que seja um profissional do plano de saúde ou daquela clínica que atende, que ganha pelo volume e não pela qualidade do atendimento. Não se preocupa na escolha deste profissional. Toda parte médica tem a parte de reabilitação. Ortopedista, fisioterapeuta, otorrino, fono, psiquiatra, psicólogo. Porque quando o médico te dá o diagnóstico, é necessário fazer a reabilitação. Vamos a um exemplo simples. Você tem uma crise, uma ruptura
vamos supor que você tem uma crise de burnout no trabalho, está extremamente exausta, você recebe, é atendida pelo psiquiatra, recebe medicação, recebe a intervenção, porque você precisa ali, né, sair da crise, e recebe também o indicativo de procurar o processo de psicoterapia. Só que nesse processo você não vai. Você não vai para a reabilitação. E fica nesse espaço. Não, porque eu tenho. E aí você para de olhar para a pessoa, ou até mesmo você que acabou de receber o diagnóstico, e passa a não olhar para si enquanto pessoa, enquanto indivíduo, e só olha para a doença. Aquela pessoa deixou de ser pessoa para ser um diagnóstico. Então não é mais Esté. É porque ela tem TDAH. Então o seu entorno passa a te referenciar, te identificar como o diagnóstico e não como uma pessoa. E isso é muito grave. E eu espero que a partir desse vídeo você mude a sua conduta. Se você já recebeu um diagnóstico, busque o processo de reabilitação. Busque um profissional de qualidade que vai te dar funcionalidade, que vai te ensinar a reduzir os danos, que vai te ensinar estratégias compensatórias e reparatórias. Então o diagnóstico ele não pode ser uma sentença, um destino final, pelo contrário. Recentemente eu ouvi que uma adolescente desistiu de fazer arquitetura porque uma colega disse para ela que ela não podia fazer arquitetura porque ela tinha descalculia. E no processo, né, do diálogo, me veio a ideia desse vídeo. Não. Ela vai ser mais difícil na hora de ela fazer os cálculos e fazer a adaptação? Vai. Mas existe estratégia de intervenção. Existem formas de fazer com que o sonho dela seja realizado, se é isso que ela quer. Mas para isso, ela precisa encontrar um profissional de saúde que faça a reabilitação e que tire ela desse lugar de diagnóstico e não de pessoa. Então, durante a crise, se eu quebrar um braço, eu vou pro ortopedista, talvez eu precise de cirurgia. Mas depois eu preciso de uma fisioterapia para reabilitar a minha função, a perda muscular, óssea, eu tenho que voltar ao movimento. Então, preste muita atenção. Diagnóstico não é destino, é apenas o ponto de partida. Um beijo, até o próximo vídeo. Se concorda ou se discorda, os comentários e o direct está aberto. Tchau!